Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live do Bono Direito. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, muito especial, que é uma querida aluna nossa, né, a Larissa Beltrão, que vai estar com a gente aqui. Nós vamos conversar sobre a prova oral Sebrasp. Já temos vários colegas aqui entrando para acompanhar aqui a nossa live. E primeiro eu queria então dar uma boa noite a todos vocês. Quem está porventura me ouvindo, dá uma curtida, me digam se vocês estão conseguindo escutar bem o que eu falo, né? Se está audível para todos vocês, né? E isso é muito importante para poder eu ter uma noção aqui de como é que está também a minha conexão da internet, né? E até que a colega vai entrar comigo, a Larissa, eu preciso ter esse feedback. Então, quem já está comigo aqui, que vai acompanhar o nosso bate-papo sobre essa importante temática, né, que é como quebrar essa banca nessas provas orais do Sebrasp, com a Larissa, que ficou aí na terceira colocação. A Dandara já está falando que o áudio está ok. Terceira colocação no concurso, boa noite, do MP, junto ao Tribunal de Contas, né? Larissa já está aqui com a gente, vou acionar a nossa colega. Só um minutinho. Já vamos começar com a Larissa. Larissadíssima, só aceitar e vamos que vamos. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado pela participação, pessoal. Hoje é um bate-papo aqui que nós vamos conversar sobre muitos temas importantes ligados à prova oral Sebrasp. Tudo bom, Larissa? Tudo bom, professor? Boa noite. Boa noite. Gente, essa live, ela é totalmente humanizada, tá? Primeiro ponto que nós já vamos começar a nossa live falando é que a Larissa, ela não é uma concursanda, digamos assim, que trabalha em condições normais de temperatura e pressão. Ela é aquela concursanda raiz que estudou para o concurso e, ao mesmo tempo, precisou conciliar três coisas: o exercício de um cargo público que ela já ocupa desde 2011 na Defensoria do Pará, o cuidado com a família. Neste momento, a Larissa está com seu filhinho, filhinho ou filhinha, Larissa? É o filhinho, o Lucas. O Lucas no colo. Então é uma live totalmente humanizada. A Larissa está fazendo essa live aqui com o Lucas no colo, em total, assim, digamos assim, prestígio para a gente, né? Porque a gente se sente muito honrado da Larissa estar fazendo isso para nos ajudar e ajudar vocês que estão nessa empreitada aí dos concursos, das provas orais e, ao mesmo tempo, os estudos. Ou seja, é uma trinca para conciliar. Conta aí, Larissa, para a gente como foi isso, como é conciliar, ser mãe, né? Cuidar de tarefas aí junto com o maridão da casa, que é essas organizações do dia a dia, com um cargo público que você já ocupa, né, que precisou conciliar também já as tarefas do cargo com os estudos. Né? Eu já estudei também tendo que trabalhar e eu sei o tanto que é desafiador. Conta pra gente um pouquinho disso antes da gente entrar na temática aí, só para que as pessoas possam ficar mais inspiradas com a sua situação. Eu digo assim que essa aprovação ela foi compartilhada. Só foi possível por causa do meu marido. Se não fosse ele, na verdade, é uma aprovação conjunta que agora foi a minha e eu espero que no futuro seja a dele. Porque em 2008, quando 2000, não, não, perdão, 2018, quando a nossa filhinha tinha 4 meses, a Laís, foi que eu comecei a estudar para concurso de novo, porque a gente decidiu que a gente queria ter uma família grande, com 4, 5 filhos. Pode todo mundo falar corajosos, dá muito trabalho, gasta muito, mas a gente decidiu que a gente queria ter uma família grande. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, mas para a gente ter uma família grande, a gente tem que ter dinheiro para pagar a escola dessas crianças. Então, eu tenho que passar no concurso melhor e tu também tem que passar no concurso melhor. Como eu sou mais determinada e mais organizada para estudo, eu falei o seguinte, então deixa que eu começo,
Concurso que ele sempre quis ser advogado público, ele quis ser AGU, PGE. Falei, desde que eu começo, eu organizo todo o material e depois que eu tiver organizado o material, tu só lê, estuda e passa. Esse foi o nosso acordo. E aí eu comecei a fazer o material aqui para PGE e AGU, né? E abriu o concurso do MPC estadual em 2019. E eu falei, não, eu nem sabia que existia esse cargo. Eu falei, quando eu vi o concurso, eu falei, é esse que eu quero ser isso. Nesse concurso eu não consegui passar, eu fui eliminada na discursiva, eu não fiz a nota mínima, e logo depois eu soube que abria esse do MPC e MPA. E aí eu continuei estudando. E aí, logo no início, né, como ela tinha 4 meses, ela não dormia. Nenhum dos meus filhos dorme à noite. E aí eu falei assim, bom, então em vez de eu ficar estressada, querendo que eles durmam, eu vou aproveitar esse tempo da madrugada e vou estudar. E aí era engraçado, porque às vezes ela ficava dormindo na rede, eu embalava a rede e estava com uma apostila do lado, lendo. E eu trabalhava numa outra cidade, que era Ananindeua, que é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E nessa 1 hora, eu ia assistindo videoaula na ida, assistindo videoaula na volta. 3 horas da tarde, eu tinha que levar minha filha no balé e na natação. E aí, às 2 horas da academia dela, eu ficava assistindo videoaula. Aí chegava às 7 horas da noite em casa, que era jantar, banho, escovar dente. Meu marido assumiu todas essas funções. E aí eu comecei meus estudos de 7 às 11, de 7 à meia-noite. Depois que o edital abriu, eu fiquei das 7 da noite até as 3 da manhã. Eu já estava numa fase totalmente zumbi já. E aí, nesse concurso do MPCM, que quando abriu o edital, eu estava no ápice do enjoo do primeiro trimestre da gravidez, não estava conseguindo nem levantar da cama. Aí meu marido falou, tu vai fazer esse concurso? Tu não está conseguindo nem te levantar. Eu falei, não, eu vou. Aí eu comecei de novo, 7 às 11, 7 à meia-noite, 7 às 3. E assim eu fiquei, e eu consegui levar num ritmo, no final já não estava mais aguentando, mas consegui lá, levei o meu filho lá para a prova oral, fiz todas as fases do concurso grávida, e foi uma luta, mas era um sonho. Eu não sei se eu vou ser nomeada ou não, mas era um sonho só passar nesse concurso. E eu estou muito feliz e realizada que eu concorri com um elenco de candidatos muito bem preparados, pessoas que estão trabalhando em controle externo já há anos e que estão fazendo o concurso há anos também. Eu assim, parabenizo todo mundo que passou nesse concurso, porque foi um concurso que não conseguiu nem o mínimo de candidatos para ir para a prova oral. Foi tão difícil que das 10 vagas só foram 9, que a maioria dos candidatos foi eliminado por não conseguir fazer a nota mínima. E então, assim, eu estou muito feliz e realizada e agradeço também a vocês que estão todos esses anos me ajudando, respondendo as questões no Instagram, os meus questionamentos eu fiquei até perturbando o professor Walter, mas é isso, né? E aí eu agradeço muito toda a disponibilidade de vocês e por vocês terem preparado, me preparado com outros colegas para essa prova, que foi muito importante. Que legal. E falando agora, assim, entrando na temática, depois dessa história linda, inspiradora, né? A gente fica vendo, assim, tanta gente que tem todas as condições, né? Que, assim, e deixam passar a oportunidade, às vezes, por falta de um melhor planejamento, por falta de uma melhor organização de vida mesmo, né? E a gente vê com situações como a sua, que a gente que é capaz, sim. Se você fizer um esforço extra, claro que tem nada sem sacrifício, parece que também há um movimento do universo mesmo. Eu acredito nisso, eu acredito. Eu sei que tem pessoas que não que são céticas, mas eu acredito nisso. Eu acho que quando você põe uma intenção de maneira muito forte, de alguma maneira as coisas parecem que acontecem para dar certo. E falando especificamente da prova oral Sebrasp, essa prova oral Sebrasp de vocês teve uma característica muito peculiar, né? O Sebrasp até eu tomei um susto, eu confesso, porque a gente que vem acompanhando os concursos de prova oral de várias carreiras, a gente observava uma certa linearidade do Sebrasp em relação aos aspectos extrajurídicos, né? Que costumava ser 30%.
da pontuação atribuída àqueles 3 ou 4 aspectos extrajurídicos. Mas no concurso de vocês entraram novos aspectos extrajurídicos que não usualmente são previstos nos editais. Um deles a postura, né? E isso fez com que a pontuação extrajurídica fosse para 50%, né? 50% do total de pontos. Então, houve uma divisão de 50% para extrajurídicos e 50% para o conteúdo jurídico. Como foi isso? Vocês ficaram preocupados na época, receosos, mas pelo visto, de fato, isso não prejudicou em hipótese qualquer, né, a questão da isonomia, embora tenha causado uma certa preocupação. Como foi que vocês receberam essa notícia num primeiro momento, essa saída da regra do SEBRASP, nesse caso específico? Bom, eu estudei bastante com uma outra colega, né, que tirou o segundo lugar, que foi a Érica, e nós estávamos muito ansiosas e muito preocupadas com essa prova, porque eu tive uma experiência ruim de prova oral, que foi a prova justamente da defensoria, que eu sou defensora pública, que eu fiz o concurso em 2009, e a Érica nunca tinha feito uma prova oral. Então, nós ficamos extremamente preocupadas, porque a gente não sabia as técnicas, não só preocupados com o conteúdo, mas estávamos preocupados com como nós deveríamos nos portar na prova oral, se ia ser sentada, se ia ser em pé, como é que a gente deveria fazer para responder as questões. E aí a gente conversou, a gente falou, não, a gente tem que fazer um curso profissional, não dá para chegar lá e simplesmente só falar, que foi o que eu fiz no concurso da defensoria e eu acabei não tirando uma nota tão boa assim. E eu já conheci o trabalho de vocês, eu comecei a ver os vídeos, né, das videoaulas, a Erika estava super ansiosa, e aí eu comecei a me tranquilizar, porque foi muito legal o trabalho de vocês, porque vocês fazem uma preparação do psicológico do candidato, dão as técnicas para fazer a prova oral, e ainda tem a parte da arguição prática, que vocês colocaram vários tipos de cenários, cenários favoráveis, desfavoráveis, cenários que o candidato poderia ser arguido de uma forma mais rígida ou não, e dando feedback para a gente. Então, eu fiquei muito mais tranquila depois que eu comecei a fazer o curso. E a Érica, quando eu comecei a fazer, eu falei, olha, Érica, faz aí também, que tu vai te tranquilizar, porque quando eu via as videoaulas, era muito engraçado. Parecia que estava falando comigo. Se eu falando lá na aula, os diferentes tipos de candidatos. Aquele que acha que não sabe nada. Eu falei, meu Deus, sou eu. Aí, aquele que acha que é uma fraude. A Érica tinha falado várias vezes isso. Eu falei, eu ria, ria, ria. Aí eu fui me tranquilizando. Então, isso foi muito, muito importante trabalhar esse aspecto, né, da preparação psicológica para a prova, além do conteúdo, que a gente teve que estudar. E a questão do conteúdo foi uma das coisas que eu tinha visto nas videoaulas, é aquilo. Nós estávamos estudando desde a primeira fase. Fizemos uma prova discursiva, então não tem como dizer que a gente não tinha conteúdo para fazer a prova oral. E isso me tranquilizou bastante, porque eu era aquela candidata que achava que não sabia nada, mas no final eu sabia alguma coisa. Tanto é que você ficou com a nota, a média sua foi superior a 8, né? Só dos 9, menos da metade conseguiram ficar com a média geral 8. E uma coisa que você falou, que teve uma experiência pretérita de fracasso. Isso acontece com muitos candidatos bons e fortes, na parte do conteúdo, quando eles vão fazer uma prova oral, ou mesmo uma prova discursiva, após um resultado indesejado. Eu tenho sempre muito cuidado de conversar com esses alunos e dizer, olha, você teve um resultado indesejado, você não é um fracassado. Algumas pessoas tendem a colocar uma experiência de fracasso pontual como algo que é da essência dela. Eu sou um fracassado. Isso é muito, assim, é algo que deve ser evitado, porque a partir do momento que você faz essa leitura e começa a usar essa linguagem para conversar consigo mesmo, dali para frente desencadeiam assim, uma série de desdobramentos negativos no teu processo de estudo, na tua preparação. Mas, dentre essa tríade, porque o SEBRASP, ele é uma prova oral bem particular, você não tem muita troca com os membros da banca, como acontece com as provas de bancas próprias, e o SEBRASP, ele é uma
tríade que precisa ser vencida pelos candidatos, né? Ele tem, na verdade, o aspecto emocional, ele tem o aspecto claro, né, do conteúdo, esse é natural, e um aspecto que no Sebrasp ele é muito sensível. E no seu concurso ele foi mais sensível ainda, que é a questão do tempo, da gestão do tempo das respostas. Porque foi a primeira vez que eu tive notícia que o Sebrasp fez um esquema de deixar o tempo integral e entregou todos os enunciados para vocês, e vocês tinham aquele tempo de 25 minutos para que vocês pudessem vencer os 5 enunciados. Isso como você mesmo sabe, se o candidato passasse 15 minutos em um único enunciado, ele teria 10 minutos para responder os outros 4, ou seja, sobraria 2 minutos e meio para responder, para ler e responder um enunciado. Como foi isso? Porque usualmente o Sebrasp ele vai fazendo questão a questão. 5 minutos, entrega aquele enunciado, o candidato venceu, vai para outra questão. Mas nesse caso de vocês, foram 25 minutos corridos, as 5 questões já em cima da bancada, para que vocês pudessem ter esse controle emocional e, ao mesmo tempo, essa gestão de tempo muito sofisticada. Principalmente porque aquele primeiro enunciado, que foi já para dar o cartão de visitas, como diria na minha terra, ele não foi de Deus, porque ele foi um enunciado muito, muito extenso. Eu pensei que eu já tinha conseguido alcançar um grande na prova de PGE Rondônia, quando nós preparamos os alunos para a prova oral de lá. Mas o de vocês conseguiu superar em termos de extensão. Foi praticamente uma página inteira o enunciado, para você ler e responder em 5 minutos. Como foi contigo? Teve alguma questão que sobrou menos tempo nesse jogo das 5? Como é que era feito esse controle de tempo? Tinha pelo menos uma plaquinha subindo? Como é que foi isso? Bom, essa questão de administração do tempo, ela foi muito importante, porque o que acabou acontecendo? O tempo de leitura das questões, ele estava incluído no tempo da prova, e os enunciados eram muito grandes. Então, assim, num primeiro momento, nós tínhamos a orientação de falar um pouco mais pausado, né? Pensar um pouquinho para poder responder. Só que com essa dinâmica de prova, era ler a questão e falar a primeira coisa que tinha na cabeça. Inclusive, vários enunciados, eu sabia a resposta correta, se eu tivesse 2 ou 3 minutos a mais para pensar, eu poderia ter respondido de uma forma mais adequada, só que naquela dinâmica era falar o que tinha na cabeça o mais rápido possível para dar tempo de terminar a questão e passar para outra. E essa questão do tempo não tinha um cronômetro que a gente via minuto a minuto, era um funcionário que levantava uma plaquinha de papel dizendo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E não tem como você administrar olhar para o examinador, tentar lembrar a resposta, ler a questão e olhar para a placa do tempo. No final das contas, eu nem olhei para o tempo. Na última questão, que foi a de direito financeiro, quando eu levantei o olho, ele levantou a plaquinha, falta 3 minutos. Tinha 3 minutos para ler a questão de financeiro e responder. Inclusive, vários colegas disseram que tiveram a placa levantada de tempo finalizado. Então, é uma questão que tem que ser administrada, porque a pessoa não pode se alongar muito. E duas coisas que me perguntaram foi se eu podia escolher a questão, se eu não gostasse da questão, se eu podia pular. E assim, na dinâmica da prova, é impossível você fazer isso. Se você fizer isso, você vai se prejudicar, porque só para você ler a questão você demora muito tempo, e se você for pular, você vai ter que lê-la de novo quando você voltar para essa questão. E a outra questão também que eu achei que me atrapalhou um pouco foi porque em algumas questões mais difíceis, como foi a de constitucional, eu quis ler o enunciado para responder. E isso me tirou um tempo. Então, eu acho que o ideal, como eu fiz em outras questões, era como o examinador ele sabe o que está sendo perguntado, ele está com a pergunta em mãos, é só responder em relação ao item 1, em relação ao item 2, em relação ao item 3. E não ficar lendo a pergunta para o examinador. Eu acho que isso foi uma falha que eu tive na de constitucional, mas nas outras questões eu acabei corrigindo. E tem que administrar esse tempo
E isso faz parte do emocional, porque muitas vezes a gente vai errar. Eu respondi várias coisas com firmeza, sabendo que eu estava errando, com firmeza. Mas a gente tem que falar, tem que responder alguma coisa e administrar esse tempo sempre com a confiança de que se errou, bola para frente, segue, tem outras questões para responder. Isso é importante que você falou, porque as bancas, como ela é muito profissional e já acostumada a fazer, ela, querendo ou não, o candidato, onde é que nesses aspectos extrajurídicos o Sebrasp mais adora tirar pontos dos candidatos, nos aspectos extrajurídicos? Se você perceber no seu espelho, você vai constatar que dos 5 itens extrajurídicos, normalmente o corte de pontuação ele vem na capacidade de argumentação. Normalmente. Você pode avaliar, eu não sei se você chegou a ver seu espelho, né? Mas Sim, normalmente onde é que o Sebrasp dá uma cortada, tira uma gordurinha? Capacidade de argumentação. De todos os itens extrajurídicos do Sebrasp, a capacidade de argumentação é aquele que a banca costuma avaliar com mais critério, com mais rigorosidade, né? E quando você, mesmo se distanciando um pouco do que era esperado, você consegue elaborar uma resposta. Gente, eu vou até falar baixinho, tá? Porque vocês estão né? escutando e nós temos aqui uma live humanizada com um bebê de colo. Não, mas eu tô com fone. Eu falei, Então, mesmo que vocês tenham, mesmo quando o candidato não vai 100% na temática jurídica esperada, mas ele profere uma resposta falada, com uma capacidade de argumentação forte, ele pelo menos ele consegue ganhar, ele não perde pontos na capacidade de argumentação, o que já é algo relevantíssimo numa prova oral do Sebrasp. Então, quando os candidatos entendem isso, eles começam a mudar o comportamento, inclusive com relação a elaborar respostas faladas mais seguras, com maior segurança, ainda que com uma dúvida temática, né? Por quê? Porque eles entendem a importância de proferir uma resposta falada com altivez, né? Esse é o principal ponto das provas que a gente vem observando de como o Sebrasp vem trabalhando os critérios de pontuação. Mas eu ainda tenho uma outra pergunta aqui, que é bem dentro da questão do procedimento de prova. Você falou uma coisa muito curiosa, que foi da leitura, né? E a questão da leitura do enunciado, ela pode ser feita em voz alta? Ela pode. E muitos alunos, quando vêm para o Bono Direito perguntar para a gente, professor, o que é que o senhor orienta? Né? O que é que o senhor orienta? Eu digo, olha, só faça a leitura em voz alta, eu sempre dou a mesma resposta. Se você se enquadrar naquelas pessoas que têm uma necessidade de memorizar por audição. Existem algumas pessoas que, de fato, elas têm uma capacidade de compreensão ampliada quando elas escutam a própria voz, mas é a minoria. Então, tipo, talvez 10% das pessoas é que tem essa necessidade de ouvir para compreender. 90% não precisa disso, né? É o que a gente chama de memória auditiva. São poucas pessoas que realmente têm essa necessidade auditiva muito forte. Se você realmente, se você for, professor, só vou compreender se eu ler em voz alta. Aí para você não tem jeito. O sacrifício você vai ter que fazer. Por que, gente, que é melhor ler em silêncio? Para que você não entregue o ouro na hipótese de você ler um enunciado que você não conseguiu identificar a temática de maneira clara. Então você consegue ainda ficar um pouco mais em silêncio, raciocinando, sem que o examinador perceba alguma insegurança sua. Já se você lê em voz alta e você pausa, querendo ou não, você vai estar dando ali uma certa diretriz para o examinador que você está desconfortável com aquele conteúdo. Então, essa sempre é uma orientação, eu não sei se você concorda, mas é exatamente isso que a gente costuma sempre passar para os nossos alunos nas provas do Sebrasp. isso, professor. Eu optei por não ler em voz alta, até porque em determinados momentos do enunciado eu tinha que identificar, digamos, as pegadinhas, onde eu deveria prestar mais atenção, e quando nessa situação eu até leio duas vezes
que é para eu memorizar, para eu não me esquecer na hora da resposta. E isso que o senhor falou, dessa capacidade de argumentação, foi uma das técnicas que eu aprendi no curso do BND, que o professor Jorge Otani deu uma aula, que ele falou, inclusive, olha, eu já fiz uma prova oral que eu respondi errado, mas eu tirei uma nota maior do que o candidato que respondeu certo. Por quê? Porque ele falou, ele deu conceitos e ele falou tudo o que poderia ser falado sobre esse assunto. Antes de fazer o curso, eu achava que eu tinha que responder e pronto. E agora não. Inclusive, a gente não sabe o que tem na grade do Sebrasp. O ideal é sair soltando tudo que a gente sabe sobre aquele assunto para ver se a gente pontua. E acabou que deu certo. Teve momentos da prova que eu não sabia nem se estava na grade ou não, mas eu fui falando sobre princípios, sobre atribuições do Tribunal de Contas, sobre conceitos de ato complexo, de aposentadoria, e realmente estava lá na grade. Se eu tivesse feito só a resposta direta, eu ia perder na capacidade de argumentação e eu não ia pontuar tanto quanto eu pontuei. Então, foi uma coisa que eu aprendi no curso, muito importante, que é falar tudo que a gente pode falar sobre esse assunto para pontuar na grade do Sebrasp. O Sebrasp, inclusive, para quem não sabe, quem não tem ainda uma intimidade com as provas orais do Sebrasp, vai fazer pela primeira vez, é importante saber, inclusive, que o Sebrasp tem uma dinâmica muito direcionada para os membros examinadores, que é no seguinte sentido. Eles só podem intervir em duas circunstâncias. Se o candidato esquecer de algo que está lá no espelho, ou se o candidato responder de maneira incompleta ou insuficiente aquele algo que está lá no espelho. As intervenções dos examinadores Sebrasp, quando ocorrem, porque inclusive nós temos exemplo de provas orais do Sebrasp em que recentemente sequer os examinadores foram autorizados a fazer intervenções. Eles ficaram 100% do tempo calados, olhando inclusive para baixo, só ouvindo o que os candidatos estavam falando e anotando e dando a pontuação. Isso aconteceu, salvo engano, em Alagoas, na Procuradoria de Alagoas. Mas esse ponto o Sebrasp ainda não tem uma uniformidade, né? Em outros ele faz essas intervenções, mas intervenções específicas nessas duas situações, diferentemente do que acontece numa banca de prova oral, numa banca própria, em que, sobretudo, as de magistratura ou de Ministério Público, em que há um embate psicológico mais sofisticado, né? Porque aí os examinadores eles podem eventualmente tentar fazer com que os candidatos entrem em colapso emocional para testar mesmo assim de maneira mais forte esse emocional dos candidatos. No Sebrasp isso não ocorre. O Sebrasp, o grande vilão é o tempo, né? O grande vilão do Sebrasp é a estratégia de resposta que você vai adotar, porque você tem um enunciado normalmente e cada vez tem ficado pior, muito extenso, às vezes não tem relação. Você percebeu que às vezes não tem relação algumas perguntas com a situação hipotética, né? Sim. A primeira questão não tem relação com a situação hipotética. A segunda tem alguma relação. O Sebrasp ainda faz essa estratégia, que é para pegar de surpresa também aqueles candidatos que acham que não, eu vou pular o texto. Eu vou pular o texto, a situação hipotética, porque eu não preciso. Aí o candidato se acostuma a isso, ele, na primeira ele consegue responder, mas na segunda ele não consegue, porque ela tem referência com a situação hipotética, ainda que mínima, mas tem. É outra pegadinha da prova oral Sebrasp. Bom, me diga uma coisa ainda que eu gostaria que você pudesse me falar dentro dessa dinâmica toda. O que é que foi fundamentalmente importante para você nesse período pré-prova? O que é que você acha assim, de todas os movimentos que você fez, né, durante a tua preparação? O que é que você percebeu que foi assim, olha, isso foi realmente assim, os diferenciais foram A, B, C. Quais foram esses diferenciais? Então, o primeiro diferencial, que já tem que vir desde a prova discursiva, na minha opinião, foi ler o inteiro teor das repercussões gerais que eu achei que poderiam ser cobradas no concurso. Eu fiz aquelas 1000 repercussões gerais que tem no site do STF,
Eu li uma por uma, separei numa tabela do Excel por matéria, e depois eu fiz uma triagem das que eu achava que poderiam ser cobradas em provas discursivas e provas orais, e eu assino o buscador do Dizer o Direito, então eu peguei lá o conteúdo do inteiro teor, né, que é o resumo que ele faz lá, mas ao mesmo tempo eu também li o inteiro teor dos julgados do STF, porque quando a gente é cobrado numa prova discursiva, numa prova oral, ele não pede só que você acerte o entendimento do STF, ele quer que você explique por que o STF entendeu dessa maneira. Então, eu fiz vários resumos, por exemplo, esse tema do Fundeb que caiu, eu tinha feito um resumo, eu tinha feito um resumo sobre todas as repercussões gerais que envolviam o Tribunal de Contas, e fiz um resumo de financeiro. Então, é importante você ter, numa prova discursiva e numa prova oral, um resumo para você poder ficar revisando o conteúdo. E a outra situação que foi essencial foi treinar com outros candidatos. Eu treinei bastante com a Érica. Na verdade, além do simulado que eu fiz, que nós recebemos um feedback profissional com vocês, né, que teve uma avaliação, vocês avaliaram tanto aspectos jurídicos quanto a parte de postura, né, dos candidatos, mas treinar com os outros candidatos foi essencial, porque eu até vivia fugindo dos simulados, eu falava, não, eu não quero, porque eu ainda não estudei, ainda não revisei, mas nos dois simulados que eu fiz com a Érica, que eu errei questões, duas questões foram cobradas das que eu errei na prova, e como eu errei, a gente nunca esquece que a gente erra. Na prova eu acertei. Eu falei até falei para ela, Érica, se não fosse tu passar aquelas questões lá, eu provavelmente teria errado. E aí, nós treinamos várias questões discursivas para a prova oral. Tem aquele site lá, questõesdiscursivas.com. Eu peguei umas questões que envolviam controle externo e fiz perguntas para a Érica dessas questões, e ela tinha um livrinho de questões discursivas e fazia para mim. Então, nós trocamos experiência, e eu acho que essas duas situações foram essenciais. Repercussões gerais, inteiro teor, e treinar com outros candidatos. Que maravilha. No Sebrasp, questões discursivas são extremamente aplicáveis aqui, né? Porque não deixa de ser a dinâmica muito aproximada da composição do enunciado de uma questão discursiva com a composição do enunciado de prova oral. A única coisa que eu sempre deixo os meus alunos muito atentos é que não existe jogo ganho, mesmo em prova Sebrasp. Por quê? Porque alguns candidatos, isso é uma coisa que eu tenho observado demais, candidatos bons, candidatos muito fortes, que a gente tem convicção de que sabem o conteúdo daquela questão do início ao fim. Eles esquecem que quanto mais de conhecimento geral aquela temática exigida, mais o examinador será minucioso e criterioso na hora de corrigir a resposta do candidato. Portanto, uma das coisas que é um erro que eu vejo muitos candidatos cometerem, os alunos de prova oral, eles esquecem de falar as coisas que são básicas. Aquilo que é básico, que vai estar no espelho, porque eles imaginam que aquilo é bobo. E por ser bobo, o examinador não vai querer ouvir. E eu digo a todos vocês que estão me ouvindo, isso é um tremendo erro. Não façam isso. Digam todo o básico, sim, porque o básico estará no seu espelho. E é muito doído você olhar depois a correção da sua resposta e você ver que você foi pontuado em 50%, em 60% de uma questão que você conhecia 100% do conteúdo. Então, não é a hora de você querer só impressionar com conteúdos complexos. Não. A sua resposta falada, ela deve ser afunilada, progressiva, tratando daquilo que é básico e chegando até aquilo que nem tão básico assim pode ser considerado, tá? Mas, vejam, é um erro que eu tenho percebido. Muito aluno forte tem pontuado baixo em questões que eu cobro uma temática mais ampla de conhecimento geral. Por quê? Porque simplesmente esquecem de falar aquilo que deveria ser dito
porque é justamente o básico do negócio, né? Então, o examinador, quando ele faz um enunciado, ele consegue graduar. Ele pode graduar naquela mesma questão, ou ele pode graduar entre uma questão e outra. Você percebeu isso na sua prova? Essa graduação de dificuldade entre as questões? Eram 5 enunciados. Entre esses 5 enunciados, você percebeu essa diferença de dificuldade? Sim, na verdade, começava o primeiro enunciado com justamente o básico, pedindo o fundamento constitucional, o fundamento legal, né, da legislação local, e eventualmente tinha algum conceito envolvido. Geralmente, eles pedem para citar princípios. é, na prova de direito administrativo e controle externo foi exigido o conhecimento de princípios em relação às licitações, em relação às aposentadorias, e foi cobrado também muito entendimento do Supremo Tribunal Federal. Praticamente todas as questões envolviam alguma ADI ou alguma repercussão geral ou súmula vinculante do STF. Esse é um padrão que eu verifiquei, já tinha verificado, inclusive nas discursivas, que toda vez que eu tivesse que responder uma questão, eu tenho que falar fundamento constitucional, fundamento legal, conceito que envolve e, se tiver algum princípio a ser aplicável, também falar sobre ele. Perfeito, perfeito. Esse é um quarteto básico das introduções, né? É, isso aí, assim, o candidato caminha sempre muito bem quando ele pega esse quarteto e ele fala. A natureza jurídica seria um quinto elemento dentro disso que você acabou de falar. É muito importante, sabe, essa consciência. Porque a gente está conversando aqui, tudo que a gente está falando é sobre consciência, para executar bem uma prova discursiva ou uma prova oral. Que no final das contas, todos envolvem texto, só que um é o texto escrito e o outro o texto falado. Uma outra coisa que, assim, para a gente já encerrando aqui o nosso bate-papo, até para não te atrapalhar mais, você está com o seu bebezinho aí precisando de atenção, mas que eu acho assim, muito, muito importante trabalhar e conversar em prova Sebrasp, porque uma coisa que eu tenho percebido também dos nossos alunos, uma dificuldade muito grande é na forma de falar, sabe? Eles têm muita dificuldade em progredir com o texto. E muitos, isso é muitos, repetem várias vezes a mesma ideia, né, durante aquele Fiz transcurso da isso. fala, né? Então, assim, embora não seja algo que possa reprovar, mas vez por outra pode causar aquela perdinha de pontuação lá na capacidade de argumentação, né? Eu sempre falo muito isso. Você sentiu essa dificuldade em algumas questões dessa sua prova? Como foi isso? Eu senti na primeira questão que eu estava extremamente nervosa. Eu até falei para o meu marido, eu falei que eu repeti 4 ou 5 vezes que o Tribunal de Contas tinha competência para assinalar prazos para corrigir irregularidades. Toda vez que eu ficava perdida no meio da questão, eu falava que ele tinha essa competência. Mas foi só na primeira questão, nas outras eu consegui já me recompor e me articular, e acaba acontecendo. Todos nós saímos extremamente nervosos da prova, achando que tínhamos sido reprovados, porque foi uma prova muito difícil, mas depois a gente ficou se tranquilizando, porque o que o meu marido me falou quando eu saí da prova, ele falou, olha, quando você faz uma prova objetiva ou discursiva, tu sempre tira 10? Não, né? Então, numa prova oral, você vai ter momentos bons e você vai ter momentos ruins. Não quer dizer que você vai ser reprovada. Então, isso na prova oral, a pessoa também tem que ter consciência que ela vai errar, uma hora ela vai falar um zeste. Eu não gosto de ter vício de linguagem, mas teve momentos lá que eu me perdi e fiquei, mas foram poucos momentos e da feita que eu verifiquei que eu tinha falhado, bola para frente e progride, porque se a pessoa ficar achando, eu perdi pontuação porque eu falei esse agora, ou então eu perdi porque eu repeti, ela vai se desestabilizar lá na hora da prova. Isso é fundamental. Não pode o abalo emocional jamais. Essa questão da repetição, ela precisa ser treinada, mas ela não fundamentalmente importante no sentido de determinar que a pessoa vai ser reprovada, né? Ela só precisa ser apontada. Quando a gente vai corrigindo, por isso que os treinos são muito importantes. Quando você vai dizendo, olha, você percebeu que, uma coisa que eu sempre falo, olha, você percebeu que você falou 4 vezes,
essa expressão durante esses 3 minutos ou 3 vezes. Então, tenta ver se você consegue melhorar esse aspecto da progressividade, que é uma meta-regra importantíssima da coerência textual. Enfim, olha, estou muito feliz, te agradeço aqui. Foi uma conversa enriquecedora para todo mundo. Assim, tua experiência, a tua vida, né, por si só, já é algo assim digno de muito aplauso, porque não é fácil, né, estudar para concurso e menos ainda numa circunstância de alta tensão, assim, tendo que conciliar várias outras atividades ao mesmo tempo, né, do exercício de um cargo e da tocada, né, do ambiente familiar, por mais que tenha ajuda de marido, mas a gente sabe que a mãe, querendo ou não, ainda mais nessa hora que a criança ainda está pequena, ela é mais demandada porque é da própria natureza. Então não tem jeito. Então você foi assim uma inspiração, tenho certeza, para todo mundo que estava aqui te ouvindo. E a prova Sebrasp, que você simplesmente quebrou a banca, né? Eu acho que o principal ponto que te levou a isso foi justamente esse controle emocional, sabe? Foi você não ter se abalado. E eu percebi isso durante as arguições dos nossos treinos. Nós fizemos algumas questões bem complexas, né? Assim, que a gente sabe que era difícil de conseguir responder. E eu vi que você foi e enfrentou. Então aquilo já foi para mim um direcionamento. Eu disse, olha, tem uma candidata muito forte aqui, que esse enunciado ele é daquele que causa estardalhaço na cabeça de qualquer um, porque é um tema fora da normalidade, embora totalmente sintonizado com o cargo, né? E eu vi que você enfrentou. E isso para mim foi uma razão, assim, naquele momento eu disse, olha, essa bichinha aqui vai ficar muito bem colocada. E eu não estava errado. Fiquei feliz de ter confirmado a minha impressão. Parabéns. Obrigada, professor. Eu que agradeço de coração toda a preparação que vocês fizeram, uma preparação personalizada, porque eu sei que também que fugiu do padrão do curso, que vocês já têm umas carreiras específicas que vocês trabalham, e vocês tiveram todo esse cuidado de fazer questões específicas para o nosso concurso. Agradeço muito e agradeço toda a sinceridade que o senhor nos atendeu também. Fizemos várias perguntas no Instagram, o senhor falou várias vezes, olha, Larissa, às vezes você não precisa também fazer o curso nesse momento, porque o que vocês estudam, vocês têm conhecimento do concurso de vocês. E muito, muito obrigada. Eu sou muito fã, eu e meu esposo somos muito, muito fãs mesmo daqui do BND. Já acompanhamos já há uns 4, 5 anos. E eu recomendo para todo mundo. Eu já fiz o PRODAI, agora eu peguei a palavra final. O meu marido já fez o gabarite. Então, eu recomendo para todo mundo, seja para curso de analista, OAB, concursos de alto padrão já de carreira, como PGE, juiz, MP. Podem confiar, gente. Eu confiei e eu não me arrependo. Eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Olha, muito, muito obrigado, viu? Nossa, não tenho o que falar, só agradecer, só gratidão. Isso para a gente é só uma razão assim de maior compromisso ainda para continuar com esse trabalho, né? Talvez assim as pessoas não entendam o nosso jeito de pensar, mas a gente realmente pensa. Somos falíveis, somos humanos, como qualquer ser humano, mas a gente tem sim como um dos pilares fundamentais da nossa empresa há 5 anos o H da humanização, né? Eu acho que o processo aí precisa disso. Nossos alunos, eles não são números para a gente. De fato, eles não são números, nunca foram. Por mais que às vezes a gente nem conheça todos os alunos, porque alguns materiais não tem todo esse nível de personalização, mas sempre que a gente se propõe a fazer algo, a gente se propõe a fazer de uma maneira que a pessoa sinta que o professor realmente trabalhou em prol e em benefício da preparação dela, ele teve um cuidado, teve um zelo, ele foi pesquisar, e isso a pessoa sente. Os alunos sentem isso. A gente sabe que o aluno sente isso lá no primeiro encontro, ele já sente que tem um trabalho feito em benefício dele. A gente já foi aluno. Eu passei por isso 2 vezes também, como você. Estudei 2 vezes para concurso, com quase 10 anos de diferença entre o primeiro ciclo e o segundo. Eu fiz curso, paguei curso, e eu tive todo tipo de curso. Tive curso que foi muito bem atendido,
tive curso que era melhor não ter pago, e a gente sabe disso, a gente como cliente a gente sente. Então a gente fica muito feliz, tá? Mas ao mesmo tempo mais responsável ainda para continuar nessa trajetória. Tá bom, minha querida? Um beijo, põe esse bebê lindo para dormir aí e Uhum. precisando estamos aqui, tá? Estamos aqui torcendo para que tudo dê certo na sua vida. Até mais. Obrigada por todo mundo que participou da live. Abraço. Até mais, pessoal. Valeu demais. Estamos aí com, também, para finalizar, só avisar para os colegas, nós estamos com a inscrição do nosso curso de prova oral, agora para o Ministério Público do Acre. Né? Essa prova, provavelmente, ela vai ser mais para o final do ano. Nós temos ainda aí, acho que 6 vagas disponíveis para preparação dos colegas que vão fazer concurso para promotor de justiça, que pretendem se tornar promotor de justiça no MP do Acre. Tudo bem? Quem quiser, tiver interesse, entra aí em contato no direct, que a gente encaminha para você aí todo o nosso programa de planejamento e uma condição especial. Um abração, pessoal. Boa noite. Até a nossa próxima live. E amanhã, só lembrando, e esquecendo, amanhã tem live do nosso clube de atualização permanente. Eu vou trazer um tema que vem caindo nas provas, e eu mapeei essas questões, que é essa questão justamente da relação da administração pública com as organizações da sociedade civil. A Lei 13.019 é uma lei grande, uma lei extensa, que vem sendo cobrada nesses concursos aí, Brasil afora, e amanhã eu quero cuidar um pouco disso. Acho um tema importante que vem sendo cobrado em provas de alto nível. Um abraço, até amanhã, 12h15, na nossa live do Clube de Atualização Permanente. Um abração.